Black Fraud ou tudo pela metade do dobro. Todo ano é a mesma história. A última sexta-feira de novembro é marcada não só pelas promoções da Black Friday, que aquecem o comércio, mas também pela desconfiança e algumas reclamações por parte dos consumidores. Mas será que os preços praticados durante a Black Friday são realmente vantajosos? Quem vai responder a essas e a outras perguntas é o presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasche, que está aqui com a gente. Boa tarde, presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas, é um prazer estar aqui no Portal Real Time 1. Sempre bom informar a população e participar desse tipo de entrevista. A gente pode mostrar os direitos que a população tem, principalmente nesse momento de grande aquecimento do mercado. Então, para começar, vamos começar falando dessa brincadeira, né, desse apelido de Black Fraud. Ele realmente se aplica a esse dia da Black Friday? Bom, isso é uma construção que ao longo dessa festa, que não é uma festa brasileira, já temos aí alguns anos que ela vem crescendo, e ano passado ela cresceu de forma virtual em razão da pandemia. Nós temos aí sim encontrado alguns problemas, já estamos trabalhando na fiscalização, o Procon já está na rua desde a primeira segunda-feira do mês de novembro, orientando os fornecedores para que eles façam os devidos ajustes e tem uma boa Black Friday, porque é importante também que o mercado de consumo esteja sempre protegido. E a gente orienta muitos consumidores que exijam seus direitos. Conheçam e exijam seus direitos, que o Procon está na rua justamente com esse objetivo. Nós já encontramos nesse período de fiscalização alguns estabelecimentos comerciais, não é nem com a metade do dobro, mas ofertando descontos e não havia produto com aquele desconto. Eu vou dar um exemplo que foi esta semana, uma determinada loja ofertando 60% de desconto. Nós entramos na loja, vamos ver quais são os produtos e não existia nenhum produto com 60% de desconto. Então ali havia uma oferta falsa, né, que levava o consumidor a entrar buscando alguma coisa que não teria. Então esse tipo de prática também é punida pelo Procon, nós já fizemos as devidas punições a esta loja e nós temos encontrado isso. Agora esse negócio de metade do dobro vem de tempo, né? No início a gente se deparava muito com isso, de uns 2 anos para cá a gente tem visto pouco. Realmente os empresários têm entendido que é necessário respeitar o direito do consumidor. E durante essas fiscalizações que já vem acontecendo, né, desde o início do mês, quais foram as principais infrações? Quais são as práticas mais comuns que os empresários vêm fazendo? Bom, a gente tem uma dificuldade muito grande com informação. O direito do consumidor ele é baseado tanto num princípio como direito básico, que é o direito à informação. E essa informação não é só sobre o produto, é como ele é utilizado, é o que contém naquele produto, é o preço. Então o preço hoje é grande reclamação dentro do órgão. A gente tem rede social vendendo em Instagram, Facebook, preço por direct. Isso é uma prática abusiva. Tem que estar explícito o preço do produto, o preço do serviço, para que o consumidor decida sem que tenha aquele contato. Tem um preço na vitrine. A vitrine pode ser o feed do Instagram, mas nós temos aí a necessidade de ter essa exposição. Então, a questão da informação hoje é a maior reclamação dos consumidores no período de Black Friday. Agora, presidente, a gente sabe que a compra pela internet, né, tem algumas regras específicas, né? Elas se aplicam também para esse tipo de venda pelas redes sociais? Se aplicam. A regra específica é prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dá o prazo de 7 dias do ato da compra para que você desista dessa compra, ou seja, direito de arrependimento. Do dia que você comprou, você tem 7 dias para frente para pedir a desistência. E da chegada do produto, você tem mais 7 dias, tanto para efetuar a troca, quanto para efetuar a desistência, né? Exercer seu direito de arrependimento. Então nós temos aí esse prazo de 7 dias em 2 fases da compra. Ela se aplica apenas às compras feitas fora do estabelecimento comercial, que a gente pode ler por internet, rede social, que é através da internet, né? Ou por telefone, enfim, qualquer meio de compra. Se o lojista levar até a sua casa, já está fora do estabelecimento comercial, você já tem o direito previsto na lei. Por que está previsto na lei? Porque como você não teve contato direto com o produto, então há essa necessidade de que quando você tenha contato com o produto, você tenha essa possibilidade. O que nas compras presenciais, como você teve contato, não há obrigatoriedade prevista na lei. A única obrigatoriedade que existe nas compras presenciais são aquelas que os lojistas ofertam aos consumidores. Por exemplo, você entra numa loja, o lojista diz, você tem 7 dias, 20 dias, 10 dias para trocar. Quando ele lhe possibilita aquilo, ele lhe informa que há aquela possibilidade de troca num determinado prazo, ele está obrigado, porque o que se oferta ao consumidor é obrigado a cumprir. O nome disso é cumprimento da oferta.
Então, com base no cumprimento da oferta, é necessário que se cumpra, mas não há uma obrigação legal de prazo, de número de dias. Então, vai de política de troca de cada loja. Entendi. E falando ainda da compra online, né? Como é que o consumidor pode se precaver, né, de não ser vítima de golpe? Bom, primeiro o consumidor tem que saber aonde ele está comprando. Procure sites confiáveis, existe uma plataforma Reclame Aqui, dentre outras, que você pode ter acesso pesquisando no próprio Google, e lá você vai saber o número de reclamações que aquele site tem, o motivo da reclamação, se procede, se não procede, isso é um cuidado. Outra coisa, procure sites que tem aquele cadeado no canto superior. Esse cadeado no canto superior significa que há um mínimo de segurança. Outro detalhe para os consumidores estarem bem atentos nesse período. Os golpes começam a surgir. Os golpistas, eles acabam se aperfeiçoando. A gente descobre, divulga, busca a punição de determinado golpe e amanhã já surgiu um novo e a gente tem que passar a conhecer esse golpe novo. Então procure sites que tenha endereço eletrônico, endereço físico, que tenha algum telefone para contato, que tenha meios de você, consumidor, e até nós, órgãos de defesa do consumidor, entrar em contato com aquele site. Então isso é muito importante. E um outro dado também, que é de suma importância, é o consumidor saber aonde ele está adquirindo. Vou numa lan house botar meus dados de cartão de crédito, digitar minha senha, meu CPF, você pode ser vítima também de um furto de informações. Então tenha cuidado, adquira produtos pela internet em sites confiáveis e em computadores, celulares, enfim, plataformas confiáveis. A gente sabe que com a pandemia houve um aumento, né, do e-commerce e houve também um aumento desses golpes, dessas reclamações por parte dos consumidores? Houve, exponencialmente. Houve aquela ruptura, muito tempo o comércio ficou fechado, né, ficou com limitação e todo mundo passou a vender de forma online ou por telefone, enfim, fora do estabelecimento comercial. E os golpes começaram a surgir daí. Quer dizer, o grande volume de golpes começaram a surgir daí. As pessoas passaram a ofertar produtos muito abaixo do preço de mercado e isso levava o consumidor a se tornar atrativo para o consumidor, que também está em busca de vantagem no ato de adquirir produtos e serviços. E aí acabava que não existia o produto, ou chegava, por exemplo, você compra um telefone e chega um tijolo. Isso é muito comum, assim, a gente parece que só vê na televisão, mas se depara diariamente com esse tipo de prática, muito porque a população também não toma os devidos cuidados. Ela vê uma oferta muito vantajosa e quer se aproveitar. A gente tem que desconfiar. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que ter bom senso, né? Uma oferta com um preço muito abaixo do mercado só pode ser golpe. Em via de regra é golpe. O consumidor tenha isso com ele. Em via de regra, se o preço está muito abaixo do valor de mercado de determinado produto, é golpe. Agora, presidente, a gente fala muito dos direitos do consumidor, mas o consumidor também tem deveres, né? Quais são esses principais deveres? Bom, a gente tem de ressaltar aí, dentro desses deveres do consumidor, o primeiro e mais importante, que é o da boa-fé. Quando a gente fala em boa-fé, a relação de consumo ela tem que ser dotada da boa-fé. E essa boa-fé não é só por parte dos lojistas. Os consumidores também têm que ter boa-fé. E a gente também se depara muito com algumas reclamações que não procedem. O consumidor às vezes sai até chateado do órgão, do PROCON, mas eles não têm direito naquele caso. Por quê? Porque a gente tem aquela premissa, aquela falsa premissa que o consumidor sempre tem direito. Não, ele não sempre tem direito. Existe o Código de Defesa do Consumidor que regulamenta. Ele de fato é uma legislação protecionista que protege o consumidor, mas também dá direitos aos lojistas. Nós vivemos aí numa economia de mercado, há a questão da impossibilidade de precificação de produtos e serviços, onde o preço quem define é o próprio mercado e o estabelecimento comercial. Nós temos aí dentro dessa questão da boa-fé também que observar como os consumidores se comportam dentro da relação de consumo. Então isso também é uma orientação que nós estamos sempre dando aos consumidores para que também evite o desequilíbrio. O papel do PROCON é justamente esse, equilibrar a relação de consumo. O consumidor é a parte mais vulnerável, nós entramos em defesa do consumidor para que torne ele menos vulnerável. Só que a vulnerabilidade dele é intrínseca a ele, então ele continua sendo vulnerável e ele não pode se aproveitar da vulnerabilidade. Então ele também tem que agir com boa fé, isso é muito importante na relação de consumo. Presidente, a Black Friday esse ano vai acontecer agora, sexta-feira, dia 26 de novembro, e alguns estabelecimentos vão estender até o fim de semana, até o domingo. Como é que o PROCON vai atuar a partir dessa sexta ou durante o fim de semana? Bom, nós já estamos no trabalho de orientação, né, desde a primeira segunda-feira do mês de novembro. Nós já fizemos algumas autuações em estabelecimentos que, mesmo após a orientação, permaneceram descumprindo a legislação.
e nós vamos continuar nas ruas. Nós já fizemos praticamente todos os grandes shoppings da cidade de Manaus, já havíamos realizado fiscalizações no centro da cidade. Amanhã nós elegemos um shopping, foi mediante sorteio essa eleição, para que não privilegie nenhum nem outro. Vamos a esse determinado shopping, é o Manauara Shopping, já foi divulgado também, a lista dos shoppings que seriam visitados. E no fim de semana nós estaremos sobre aviso, né? A população tiver algum problema, pode entrar em contato com o Procon Amazonas. Nós temos aí vários canais de atendimento, todos disponíveis no site do Procon, que é www.procon.m.gov.br. Agora, bora deixar um pouco a Black Friday de lado e falar um pouco dos problemas que acontecem no dia a dia, né? Quais são as principais reclamações que chegam lá no Procon Amazonas? Olha, Lucas, isso é espinhoso, mas vamos falar. A principal reclamação é energia elétrica. É disparado, nós temos aí já 1.900 registros de janeiro até outubro deste ano de atendimentos relacionados à energia elétrica. Bem fato, nem todos viram processo administrativo. Eles resolvem alguns logo no primeiro atendimento, a gente também tem que ser justo e falar isso, mas continua sendo a energia elétrica. E isso preocupa muito o Procon, porque a energia elétrica ninguém vive sem. É um direito, né, fundamental. Tá ali, o consumidor ele não consegue não ser ligado à rede. Ele precisa de energia para sobreviver. E veio a Assembleia Legislativa, fez uma lei que veda esse corte de energia. Veio o governador, sancionou a lei e a concessionária de energia continua descumprindo, cortando energia de forma indevida. É fato que quem tem gato, quem tem quem tem ligação clandestina, enfim, tem pessoas que podem ser cortadas. Essas não é um corte indevido, mas também tem aquelas que estão sendo cortadas de forma indevida e que estão sofrendo na mão da energia. Então, a principal reclamação é com relação aos cortes ilegais. E revisão de fatura. A gente tem encarado isso, Lucas, de duas formas. Porque primeiro a gente tem visto esses cortes, né, supostos cortes ilegais, porque precisa ser analisado cada caso de forma individual, mas também temos nos deparado com duas situações que estão muito presentes dentro do Procon Amazonas por parte dos consumidores. Uma é a troca de medidor sem autorização do consumidor. A empresa simplesmente entra, abre, tira o medidor, troca e fica por isso mesmo. E não pode. E a segunda é a revisão da fatura. A fatura, você tinha um histórico de consumo, de repente veio muito maior o valor. Não foi só o reajuste de energia que aumentou aquele valor, foi realmente um aumento de consumo. Será que houve um aumento de consumo? Então há ali uma revisão dessa fatura, e isso também tem sido muito presente dentro do Procon Amazonas, essa forma que eles estão medindo a fatura. Então é preciso que a concessionária de energia se conscientize e respeite as leis. Entendi. Quais são as sanções, né, que o Procon impõe à concessionária de energia nesses casos? Bom, quando configurada uma infração, quando não há uma solução do problema para o consumidor e permanece ali aquela cobrança indevida, a aplicação de multas. A aplicação de multas varia. Eu vou dar um exemplo de uma multa que nós demos recentemente na concessionária de energia elétrica de R$2.600.000 em virtude de um apagão que deixou vários bairros sem energia. Então, assim, o valor da multa corresponde a natureza da infração. Se for em caráter coletivo, é um valor maior. Se for em caráter individual, por exemplo, você tem um problema com a energia, você foi cobrado uma fatura de R$2.000 e não é devido àqueles 2.000. Então, eles não revisam a tua fatura, a pena base da multa vai com base no valor da infração. Então a gente parte ali de R$2.000. Então tem um cálculo, está previsto no decreto estadual, sancionado, inclusive esse decreto é histórico, talvez seja um dos poucos estados do Brasil que tem decretos de processo sancionatório em âmbito de Procon, que é o estado do Amazonas, já feito na gestão Wilson Lima. E quais são as ações, né, as outras ações que o Procon realiza ao longo do ano? Bom, nós temos diversas ações, todas buscando sempre o diálogo e a conscientização da população. A cada data comemorativa, né, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, Dia das Crianças, nós promovemos ações de forma intensificada no mercado de consumo, principalmente buscando a conscientização da população e a conscientização dos fornecedores para que respeitem a legislação. Mas também nós temos ações constantes para combater a lei das filas, perdão, não combater a lei das filas, mas combater as filas que estariam desrespeitando a lei das filas, que é aquele tempo de espera que excede aquele prazo previsto na lei de envio de regra de 15 minutos, né? Nas filas dos bancos. Nós temos outro que é o combate à venda de alimentos impróprios ao consumo, que é constante. Inclusive, Lucas, nós já apreendemos de janeiro
até julho, dados compilados no primeiro semestre do ano de 2021, aproximadamente 183 toneladas de alimentos impróprios ao consumo. Isso é um número alarmante, assusta e o PROCON não vai parar. Estamos indo para todos os supermercados da capital e quando vamos ao interior, que é um assunto também que eu vou já te colocar aqui, vamos também visitar os supermercados. Então a gente tem que combater a venda de alimentos impróprios porque isso atenta tanto contra a saúde quanto a segurança alimentar do consumidor e no momento de pandemia nós não podemos sobrecarregar os hospitais. Certo, presidente. Então a gente já pode falar sobre a atuação do PROCON no interior do estado, como é que ela se dá e quais são os principais focos, né, das ações. Bom, nós já visitamos na gestão do governador Wilson Lima 31 municípios, até esses 2 anos e 3 anos já quase de gestão, não tinham sido visitados nem 10 municípios do interior ao longo da história do PROCON. Então nós conseguimos aí dar esse caráter, que isso é o que o governador pediu, a determinação dele é que a gente atenda a população e olhe com carinho também para o interior do estado, que sempre ficou muito abandonado. Então esses 31 interiores que foram visitados, e nós teremos mais visitas ainda neste ano, não posso anunciar porque é o efeito surpresa da fiscalização, mas ainda iremos visitar 6 interiores que nunca tinham sido visitados neste ano. Então nós vamos finalizar o ano aí com grandes visitas ao interior. Foco principal, alimento, banco e gasolina. Gasolina é indiscutível, tem interior cobrando R$7, R$8, nós não podemos permitir. Nós estamos indo justamente coibir essa prática criminosa no mercado de consumo. Muito bem, presidente. Então, para encerrar, vamos só reforçar, né, como é que os consumidores podem fazer denúncias, como é que eles podem entrar em contato com o PROCON para reclamar, para fazer qualquer tipo de denúncia. Bom, é importante essa diferenciação, Lucas, porque para reclamação você precisa comprovar que o que você está falando é verdade. Então você precisa ir à sede do PROCON, levar cópia dos seus documentos pessoais, cópia do seu comprovante de residência e cópia do que você está falando é verdade. Quero rever uma fatura. Qual é a fatura? Traga uma cópia dessa fatura, seja de cartão de crédito, seja de energia, de água, enfim. Leve um comprovante do que você está falando é verdade. É preciso produzir provas. E para efetuar a denúncia, nós temos o 0800 092 1512, o www.procon.m.gov.br e temos Procon Amazonas, Instagram e Facebook, que são nossas redes sociais, que o PROCON está presente. Nós trocamos informações com os consumidores e registramos essas denúncias e encaminhamos para a fiscalização para que ela possa atender. Presidente Jalil Frache, muito obrigado pela sua disponibilidade e parabéns por esse trabalho tão importante realizado dentro do PROCON Amazonas. Muito obrigado, estou sempre à disposição do portal Real Time 1, da população amazonense, que a gente possa aí fazer um grande trabalho para que o mercado de consumo se desenvolva e a gente tenha um desenvolvimento também econômico no estado do Amazonas. E para você, webnauta que acompanha o portal Real Time 1, muito obrigado pela sua audiência. Continue curtindo, compartilhando e comentando os nossos conteúdos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, o portal Real Time 1. Muito obrigado, até a próxima.